E aí, investidor, investidora, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Bruno. Hoje de manhã estou gravando um vídeo para vocês com uma dinâmica um pouco mais diferente do que normalmente eu gravo para vocês. Hoje não vai ter análise técnica, hoje eu vou trazer para vocês informações e até análises fundamentalistas. Então, se você está a fim de ouvir uma informação sobre dividendos, ações e como analisá-las fora do gráfico, fica até o final que eu vou falar para vocês 4 informações muito importantes na hora de se investir em ações que pagam bons dividendos. Muito bem, se você ficou até aqui, agradeço, não deixe de deixar um curtir para a gente também, comentar abaixo o que você achou no final do vídeo do conteúdo e também se você tem alguma ação ou algum ativo que vocês queiram que eu dê uma olhadinha. Eu sempre faço vídeos com os comentários de inscritos, certo? Então vamos lá. Dividendo, o que é dividendo? Dividendo é uma forma de remuneração que as empresas fazem de tempos em tempos para os seus acionistas. Esta remuneração, obviamente, não tão óbvio assim, né, mas é feita em dinheiro. Você não recebe nenhum crédito, nenhum bem, a não ser dinheiro na sua conta, por exemplo, de trading na sua corretora XYZ. Certo? Ela é anunciada pelo Conselho de Administração da empresa e é uma forma da empresa captar dinheiro para o seu próprio investimento, dizendo para os acionistas que não é somente os sócios da empresa fechada ali, por exemplo, que vai receber bonificações. Você, como acionista, certo, do mercado secundário, você compra a ação ali depois do IPO, por exemplo, no mercado secundário, tem esse direito de ganhar uma porcentagem que é estabelecida pelo conselho, está no site da B3, está no site da empresa lá no RI, que ela fala para vocês, olha, eu vou pagar X% ou tantos centavos por ação. Então isso é dividendo. E a parte mais legal, resumindo, né, a parte mais legal é que não tem incidência de imposto ainda, não sei até quando, mas ainda não tem incidência de imposto. Então, por exemplo, você compra uma ação a R$20, não importa se ela desceu para 10, se ela subiu para 30. Se ela paga 30 centavos por trimestre, como é a CPFL, por exemplo, não importando a variação de mercado, a variação de preço dela, a oscilação de preço, você como acionista vai estar recebendo essa renda passiva. Então é uma maneira de você que não é muito chegado em trading, ou que é até chegado em trading, mas não quer ficar ali se preocupando somente com a oscilação do preço, você tem essa renda passiva do dividendo todos os 3 meses, todo trimestre, recebendo ali 30 centavos por ação. E aí, conforme você tem mais papéis, mais aporte, né, obviamente você vai receber mais dividendos. Legal, agora que a gente sabe o que é dividendos, lógico, de uma maneira bem resumida aqui, certo? Para ficar bem conciso e dinâmico, agora eu vou falar para vocês as 4 informações que são importantes na hora de você decidir sobre o investimento e não está só atrelado ao gráfico, a análise técnica que eu sempre mostro para vocês, mas também uma informação fora dos gráficos, certo? E a primeira informação que você tem que ter noção, tem que ter conhecimento, chama-se Dividend Yield. Vou deixar aqui um link para vocês também estudarem a teoria por trás, mas basicamente Dividend Yield é a métrica dos últimos 12 meses, ou seja, do último ano, do valor do dividendo pago dividido pelo valor da ação. Então é uma maneira de se descobrir uma porcentagem ali, de acordo com aquele dividendo pago, aquele número pago, 30 centavos por ação, que nem eu falei da CPFL, nós vamos dividir, por exemplo, a CPFL hoje deve estar mais ou menos uns 23, acho 22 reais. A gente divide lá 30 centavos por 23 reais, vai dar ali uma porcentagem, e essa porcentagem, de acordo com alguns livros, alguns teóricos no assunto, teóricos não, né, alguns experts no assunto, falam que o mínimo interessante de dividend yield é 6%. Então, se essa continha der abaixo de 6%, talvez por esse chamatriz não seja interessante investir na empresa, já que o dividend yield é considerado abaixo de uma média legal, certo? Então, 6% para o dividend yield. Agora vamos para a próxima informação, que é o payout. Payout é a divisão do montante dos dividendos distribuídos pela empresa, dividido, obviamente, pelo lucro da empresa. Então, a divisão do montante de dividendos pelo lucro da empresa, certo? É interessante também essa métrica porque ela corrobora, ela adiciona informação ao dividend yield. Dando um exemplo super simples, se uma empresa distribuiu 50 milhões de dividendos e teve 100 milhões
de lucro, fazendo 50 dividido por 100 milhões, dá 50% de payout. Geralmente esse payout, assim, no mundo corporativo, essa métrica de 50%, como foi o exemplo que eu dei, é o valor ou é a porcentagem que a empresa vai utilizar esse recurso para fazer investimentos, né, no seu negócio, na tecnologia, enfim, os investimentos que o conselho ali achou bacana, que o conjunto de acionistas achou legal. Então esse payout dá um sinal para o mercado, para o investidor, do poder, não só do poder de investimento que vai ter em relação ao lucro, certo, dessa empresa, mas também a saúde financeira que ela está tendo nesse momento, e também, como eu falei, o poder de barganha que ela tem, por exemplo, para ir e evoluir, para se desenvolver. O payout pode ser ali um item, uma ferramenta que o investidor vai olhar e falar, bom, legal, o payout dela é 50%, o dividend yield é de 9%, tá interessante. Então, a gente vai começar a montar dividend yield, certo? Que é uma porcentagem de dividendos em relação ao preço, o preço do dividendo em relação ao preço da ação, e agora a gente já está juntando já algumas informações um pouco mais fundamentalistas, que é o lucro da empresa pelo montante de dividendos distribuídos. E a gente já começa a ver um pouco mais da saúde financeira da empresa na real, não no mercado financeiro, que às vezes tem especulação. Então a gente já está indo para um mundo mais fundamental, um mundo mais fundamentalista. E agora é o terceiro e quarto, ou a terceira e a quarta informação importante, que na verdade faz parte de um subgrupo, que é o endividamento. É sempre importante saber as dívidas que a empresa tem por vir, longo prazo e médio prazo também. Por que eu coloquei 4? Porque dentro desse endividamento a gente separa duas dívidas interessantes que a gente está sempre de olho quando a gente não está no gráfico e vai para o lado fundamentalista. A primeira delas é a dívida líquida, que é o quanto a empresa deve aos credores, descontando caso a empresa tenha alguma aplicação financeira. Então, por exemplo, se a empresa deve 20 para os credores e tem 10 aplicado em alguma ação, aplicado em alguma renda fixa, por exemplo, que seja uma aplicação financeira de retorno esperado, a empresa na verdade tem uma dívida líquida de 10, porque ela tem 20 para dever e tem 10 para guardar como crédito, então isso aí razonetes da vida fica 10 somente como dívida líquida. Então essa é a primeira, dívida líquida é uma informação importantíssima que todo investidor sempre está de olho. A segunda informação sobre endividamento também é uma dívida, que é a dívida líquida sobre patrimônio líquido. Agora a gente está falando de uma dívida um pouco mais complexa e um pouco mais, como dizem os americanos, nichada, um pouco mais específica. Essa métrica mede o quanto a empresa deve em relação ao seu patrimônio. Então já começa a ser mais físico ali o que a gente está mensurando. O patrimônio atual da empresa menos as obrigações que ela tem, os débitos que ela tem. Então, por exemplo, se a empresa deve 50 milhões e tem um patrimônio líquido de 100 milhões, logo ela tem uma dívida em relação ao patrimônio de 50%. E aqui vale só uma observação, quando a gente for olhar lá no site de fundamentos, por exemplo, esses dados ou alguns desses dados, no caso da dívida líquida sobre patrimônio líquido, é interessante empresas que tenham essa dívida menor que 100%. Ou seja, se ela quebrar e tiver que pagar com todas as dívidas, o patrimônio dela é suficiente para sanar todas as dívidas, certo? Então, só uma informação básica, mas muito importante para ficar de olho, porque vai ter tanto número ali que de repente dando 4 para nós só estar olhando já ajuda bastante a clarear e a especificar o nosso foco. Mas às vezes passa despercebido ali, vê um número acima de 100%, acha legal. Não, nesse caso, menor que 100% é ótimo, 50% que nesse exemplo está de bom tamanho. E agora um bônus para nós, seria nosso quinto item a ficar de olho ali nos fundamentos, que é a dívida líquida sobre o lucro operacional, certo? Então agora é a dívida em relação ao lucro operacional da empresa. Então vejam as dívidas como são diferentes, uma em relação ao patrimônio, aquilo que já está fixado, que é um bem da empresa, certo? Agora é a dívida sobre ali a saúde financeira da empresa realmente, o lucro que ela está tendo. Então em relação a 2000X, quanto que ela tem de lucro naquele mês e a dívida dela. Então ali se tem uma conta matemática, obviamente uma divisão, para se achar mais uma porcentagem. Isso tudo vai somando
ao seu quebra-cabeça, para que lá no fim, de repente, seja a sua análise técnica que vai te fazer gatilhar um trade ou um investimento, por exemplo. Mas aqui, olha só quantas informações a gente já vai ter que pegar para falar assim, ah, beleza, tenho um aval do meu gráfico, ou seja, tem um padrão gráfico legal, e tem um aval também do papel, do fundamento. Aí junto os dois, pum, coisa interessante, você se torna um investidor profissional. Então, só um exemplo aqui para finalizar prático, né? Se uma empresa de repente deve 100 milhões e tem um lucro operacional de 50 milhões, ela tem então uma dívida de 2 vezes o seu lucro, certo? Não é uma coisa muito saudável. A gente sempre vai estar olhando para empresas que têm essa dívida menor que 3 vezes do lucro, certo? 2, 3, beleza, acima de 3 já começa, assim, por convenção, né? Pelo que eu tenho lido, estou trazendo para vocês esse tipo de informação. É mais saudável estar abaixo de 3 vezes do lucro, porque senão realmente fica complicado você acreditar numa saúde financeira longínqua para essa empresa. Legal, se você ficou até aqui, você está realmente interessado, eu agradeço pela companhia. Agora vamos lá para a minha tela. Eu vou apresentar para vocês um site chamado Fundamentos. Eu acho que muita gente já conhece aqui, mas é um site confiável, bastante investidor profissional utiliza. Mas antes de chegar lá, eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês acharam do conteúdo até agora. Eu sei que foi teórico, não teve gráfico, não teve coisa bacana, eu acho divertida para se ver, só a minha cara aqui não é nada divertido. E eu quero saber de vocês realmente, o que vocês acham sobre esse conteúdo um pouco mais teórico, um pouco mais informativo do que de fato operacional ali, de estar realmente fazendo ali algum tipo de análise de ação na parte técnica, beleza? Feito isso, deixem nos comentários o que vocês acharam e agora vamos lá para o gráfico não, perdão, vamos lá para o site da Fundamentos. Parabéns, parabéns. Você que me acompanha aqui no Violinada, né, que logo deve estar mudando de nome, mas isso eu vou deixar um pouco mais para frente. Mas vocês já estão cansados já de saber sobre gráfico e hoje, se vocês ficaram até esse momento do vídeo, realmente é porque vocês estão querendo aprender sobre como ser um melhor investidora, certo? Então parabéns, realmente não é fácil. Esses assuntos não são tão apetitosos para os olhos, né? Trading é quase que um jogo na verdade. Então as pessoas se sentem atraídas pelo próprio jogo em si. Você de repente pesquisar sobre fundamentos e aprender sobre fundamentos, informações fundamentais da empresa, fundamentalistas da empresa, não é tão prazeroso ao primeiro ver. Depois começa a ser muito prazeroso, porque você começa a sair da manada de verdade, certo? Então vamos lá. Eu não vou percorrer aqui por todos os indicadores, certo? Eu dei para vocês 5 importantes e eu vou classificar 3 sites, certo? Um sendo fundamentos para as informações fundamentalistas, outro sendo o Investing para informações eu peguei a Cielo como exemplo, tá? Para informações fundamentalistas também e gráfico. A Investing tem um gráficozinho aqui, se você pedir gráfico, eles te mostram em algum momento aqui, eu não uso aqui gráfico, legal. Então a Investing, para quem é um pouco mais querendo ver análise técnica com análise fundamentalista, é uma ótima, certo? O TradingView já é mais parte que eu participo. Sempre convido vocês lá para me seguirem no TradingView, que eu sempre estou postando as ideias. O TradingView já é mais uma rede social de traders, certo? Então é mais... Tem notícias? Tem parte fundamentalista? Tem, mas o principal é a troca de ideia sobre análises gráficas, certo? Então vamos lá, o primeiro, fundamentos.com.br, você digita aqui na barra a ação que você quer e aqui você vai ter as informações e você pode escolher aqui balanço em Excel, proventos, os gráficos tem balanço patrimonial, demonstrativo de resultados e indicadores fundamentalistas, detalhes como esse é o caso. Certo? Então é muito bacana, lógico que não é um site robusto porque é gratuito, certo? As pessoas às vezes têm esse perfil e por isso que eu sou fã. Sempre que posso eu entro aqui e dou uma olhada,
certo? Eles, lógico que tem as propagandas aqui, obviamente, mas é um site que ajuda muito os investidores. Então aqui tem informações fundamentalistas, tem o balanço patrimonial, tem o demonstrativo de resultados, ou seja, você vai conseguir pegar aqui algumas informações que eu citei, certo? Por exemplo, tem o dividend yield, é importante, certo? Muito importante. A gente está sabendo, no caso aqui, ó, é um belo dividend yield que nós temos de 12,3%. Eu falei ali que o ROI também está em ótimas condições. Se vocês quiserem que eu faça vídeos para comentar todos ou alguns indicadores em específico, por favor, deixem nos comentários, certo? Vai ser um prazer, só vai ser diferente para mim, porque eu vou ter que trabalhar um pouco mais nos vídeos, né? A análise técnica é mais... não tem ali roteiro. Esses vídeos eu percebi por esse que eu fiz hoje, que eu estou fazendo aqui, que não é fácil fazer da cabeça, às vezes se perde, certo? Mas avisem, eu terei o maior prazer em criar conteúdo para vocês, certo? Então o primeiro site, Fundamentos, o segundo, Investing, ambos são fundamentalistas. A Investing você tem a opção de ver o gráfico também, se você quer dar uma olhadinha no gráfico, certo? E o terceiro, eu sempre indico o site da empresa, principalmente quando você quer saber sobre dívida. Tá? Dívidas. Geralmente o site, o RI da empresa vai te dar essa informação, e se não der, já é um motivo para você não investir na empresa, porque ela tem que ter ali um nível de governança transparente, né, para que ela possa ser classificada como um ótimo investimento, uma ótima ação. E a Cielo é. Então você pode vir aqui pesquisar sobre dívida líquida EBITDA ajustado, ou seja, ir atrás das porcentagens, informações que eu falei para vocês. Aqui está tudo bonitinho. Vocês conseguem ir mastigando aos poucos, principalmente esse gráfico aqui, né? Ir mastigando aos poucos durante os anos a dívida líquida dela, a evolução da dívida líquida dela em milhões, certo? Então, ajuda e ajuda muito o Brasil, apesar de não falar de investimentos, e isso é uma missão minha aqui, por isso até que eu coloco os meus produtos e conteúdo, meus conteúdos hoje, né, a preço bem inferior, porque esse tipo de informação todos têm que saber. E aqui no YouTube de graça, sempre vai ser, obviamente. Tá? Esse tipo de informação todas as pessoas deveriam saber. Eu acho que deveria ser educado nas escolas, por exemplo. Ao invés de ter um ensino médio gordo e cheio de opções, nós deveríamos ter um ensino médio técnico, né? Cada um escolhesse a sua área, né? Seja lá informática, seja de financeiro, seja de química, biologia, enfim. Essa é uma ideia, Bruno, né? Já estou viajando aqui na marmelada. Mas eu quero dizer para vocês que as empresas sérias, certo, estruturadas, independente se a Cielo caiu 70% esse ano, caiu bastante, eu mostrei graficamente, né? E por isso até que eu estou de olho mostrando ela, porque é quando cai que se pode ver opções de compra. A gente também tem que olhar para fora dos gráficos, e eu dei para vocês 5 informaçõezinhas para vocês googarem ou irem atrás dela nesses sites aqui, ou o site da empresa, ou Investing, ou Fundamentos. Beleza? O resto fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi um vídeo maçante até, né? Sem gráfico, mas pode aí abrir portas para quem se interessa ou se interessar em olhar também o que acontece fora dos gráficos. Fico por aqui, um grande abraço, tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Achou mais ou menos? Não gostou? Não tem problema nenhum. Deixe seu comentário aqui abaixo e fala pra mim o que você gostaria que eu falasse sobre, como você gostaria que eu fizesse o vídeo, ou elogiando que você gostou do conteúdo. Isso é muito importante pra gente aqui no Avelinado. E se você está começando agora no trading, né, começando a sua carreira, quer aprender a um custo baixo, não deixe de clicar nos treinamentos que eu deixo aqui na descrição desse vídeo. Eu disponibilizo 2 treinamentos lá no Hotmart e um treinamento também no meu site para que você que está começando agora no trading e investimentos, pensando em dividendos, pensando em renda extra, pensando em trabalhar em casa, não deixe de clicar. É o único no mercado com valor baixo. Eu quero muito trazer o Avelinado para todas as pessoas que querem aprender a operar sem precisar desembolsar 5, 3, 4 mil reais. Lá no Hotmart, aqui na descrição desse vídeo, você vai poder encontrar cursos a um preço acessível, a um preço justo. Se você gostou, de novo, não deixe de curtir, compartilha com um amigo, isso ajuda bastante a gente aqui do Avelinado. Até o próximo vídeo, Bruno aqui. Tchau, tchau.